Bem-vindos ao podcast Nascem Estrelas. Seja você faísca, cometa ou solar, a sua estrela tem que brilhar. E estou eu aqui, você deve estar se perguntando assim, ué, nascem estrelas? Ah, amarelo? Mas cadê a Camila? Quem é essa moça de roxo? Pois é, aqui no Nascem a gente aplica na prática aquilo que é ensinado. E eu sou aluna da primeira turma do Nascem e fui desafiada pela Camila para fazer essa continuidade do meu processo estelar, o meu processo de autoridade. Então, estou desafiada a ser a host dessa segunda temporada. Então, é comigo que você vai acompanhar esses episódios. E quem sou eu? Me chamo Nelly Freitas, eu sou especialista em experiência e relacionamento com clientes, sou advogada especializada em direito do consumidor, mentora, palestrante, sou conselheira de empresas e startups e ajudo os líderes, os empresários a melhorarem os seus resultados através das relações entre clientes, líderes e equipes e relações humanizadas, trazendo, obviamente, a centralidade no cliente como o principal. E se você quer me ajudar a cumprir esse desafio aqui, se inscreve no canal, liga o sininho, porque você está aí também na construção da sua jornada de autoridade. Você vai ter muita inspiração com o que acontece aqui dentro desses nossos podcasts. Hoje eu estou aqui com 3 convidados muito queridos desse nosso círculo estelar e a gente vai saber um pouquinho mais quais são os desafios dessas etapas de construção da autoridade, porque a gente não acorda um dia e fala assim, eu quero ser palestrante, ou então eu quero aumentar a minha autoridade dentro da minha empresa. Lembrando que quando a gente fala dessa questão de construção de autoridade, não é só para você que quer ser palestrante, que quer estar num grande palco, num grande evento, mas é para você também que quer trabalhar essa autoridade aí na empresa que você está. Você quer trabalhar sua autoridade como profissional, você quer crescer na sua carreira, você quer fazer grandes apresentações, você quer levar informações num comitê executivo. Esse processo serve para você também. E para a gente dar continuidade aqui, nós vamos conhecer os nossos participantes aqui. E hoje nós temos 2 participantes que são alunas do Nascem e nós temos um participante que está um pouco no bastidor disso tudo, que tem acompanhado a jornada dessa constelação, desse monte de estrela, né? Então eu vou começar com você. Somos a maioria nas mulheres, vou quebrar o protocolo aqui de novo, já fiz isso num dos episódios, então não é ladies first, nós vamos começar pelos meninos. Então aqui o Lucas vai trazer quem é você, Lucas, aqui dentro dessa constelação. Vamos lá. Prazer, Lucas Ribeiro, pai da Júlia, pai do Miguel, esposo da Bruna, um cara literalmente apaixonado por vendas, sou formado em gestão comercial, tá? E hoje eu trabalho como estrategista digital. Então hoje eu trabalho fazendo com que profissionais consigam empacotar o seu próprio conhecimento e leve isso para impactar a vida de outras pessoas. Basicamente é isso que eu faço. E no Nascem, eu tô ali por trás dos bastidores, fazendo com que tudo isso aconteça. Fazendo com que tudo isso chegue até vocês. Quantas histórias, então? Bastante. Quantas estrelas você tem acompanhado, né, Lucas? Bastante. É muito prazeroso a gente estar no bastidor, colocou esse projeto num papel, passamos isso para a prática e ver tudo isso acontecer. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês e ver isso ao vivo acontecendo. Que legal. Obrigada por aceitar o convite de sair. Eu sei que quem gosta de estar nos bastidores, às vezes tem essa dificuldade. Isso. Você não falou, eu quero aparecer, eu quero... Perfeito. Trabalhar a minha autoridade, né? Então, obrigada por ter aceitado e estar aqui com a gente. Obrigado. Passando aqui para nossa querida Kênia. Kênia, conte um pouco. Quem é a Kênia? Eu sou chefe Kênia Moreira de gastronomia saudável. Eu faço comida para quem tem doença pré-existente, que são dietas específicas. Uma coisa totalmente diferente do que o mercado vende, que é a marmita fitness. Eu já cuido de pessoas desde os 9 anos de idade, desde que meu pai adoeceu. E aí hoje também eu sou mentora, tenho minhas alunas, ministro curso, né? Formo pessoas para prestar esse serviço, porque tem poucos profissionais que fazem esse serviço específico. E agora estou me aventurando aí, eu já andei falando aí na vida pelos microfones da vida, digamos assim, mas aí resolvi agora fazer isso profissionalmente para poder impactar pessoas, porque eu aprendi muito cedo que a palavra ou ela cura ou ela mata, e também encaminha. Muito bom, muito bom. E aqui passando então para nossa
a nossa convidada aqui, Cris, né? Cris, você também aqui entre as nossas estrelas, fala um pouquinho de você. Bom, eu trabalho com gestão de clientes há 34 anos. Desses 32 eu sou líder, principalmente de grandes equipes. Então, eu falo que eu conheço o ecossistema completo de clientes, né? Então, desde a operação até da estratégia à operação, experiência do cliente, o sucesso do cliente, liderança de pessoas. E eu ouvi, né, esse chamado da Cami aí, pensando em colocar todo esse conhecimento, né? Eu sempre gostei de desenvolver as minhas equipes, então colocar esse conhecimento a serviço das outras pessoas, né? Então, estou aqui, eu faço projetos em empresas desde 2019, depois que eu saí do mundo corporativo, mas pensei em projetos diferentes, né? Como dar palestras e divulgar esse meu conhecimento para as outras pessoas. Que legal. E assim, a gente tá dentro dessa nossa caminhada, né? A gente tá ali no nosso dia a dia, você tá na sua cozinha, você tá ali na empresa cuidando das equipes, liderando as equipes, e em um determinado momento vem aquela coisa de eu não posso ficar limitado aqui nesse meu ambiente. Eu preciso falar, né? Eu preciso compartilhar com outras pessoas, né? Fazer outras pessoas também prosperarem assim como eu prosperei. Em que momento que essa necessidade de trabalhar essa autoridade, de ir para os palcos, de falar isso, né, de forma diferente, ou de ter uma carteira de clientes, em que momento essa chave virou para você? Eu venho pensando nisso, né? Desde que eu comecei a trabalhar com os projetos, eu venho pensando nisso e acompanhando e elaborando, né? Então foi um processo até assim de 2019. Daí em 2024 eu falei, não, eu vou fazer isso. Então eu comecei eu comecei a ver muitas pessoas falando de experiência do cliente, de liderança, né? E eu pensei, nossa, eu sempre trabalhei com isso há tanto tempo, lá nos primórdios, adoro liderar pessoas, que é uma coisa que eu sinto falta hoje, que eu sou consultora, né? Sinto falta das minhas equipes. Então, eu falei, por que não trazer esse conhecimento para as outras pessoas, né? E comecei a elaborar isso, e o primeiro passo que eu tomei foi desenvolver a minha marca pessoal, que eu achei que eu não conseguia ir para o mercado sem ter a minha marca pessoal. Então, eu fiz primeiro esse trabalho, né? E estou aqui construindo, estou aqui realmente construindo esse processo todo, né? E uma coisa também que me chamou a atenção é que quando eu saí do mercado corporativo, eu falei com as pessoas que eu conheço, e muitas falaram, nossa, Cris, eu queria tanto que você trabalhasse comigo, que você fizesse um projeto comigo, e aquilo foi até uma surpresa para mim, né? Que eu nem sabia que eu gerava esse tipo de reação, né? Então, eu acho que foi esse caminho aí, um caminho longo. Uma saída de entregar todo o seu conhecimento para um CNPJ para entregar para vários. Para vários. Muito bom. E você, Kênia, em que momento que surgiu a chefe de cozinha palestrante? Na verdade, eu sou 3 personagens. Falando e impactando com palavras, foi a Negra da Feijoada. Eu tenho um projeto de feijoada na minha cidade, já fiz feijoada até para 1.000 pessoas. E eu sempre fiz um projeto beneficente, já doei uma carreta de material escolar, de várias coisas. E esse evento, eu sou produtora de evento de formação, eu fazia ele de tudo, desde marca, desde tudo. E eu falava no palco. E eu era sempre mais famosa do que os cantores que não gostam de mim. Porque falava, como assim? Eu canto e ela faz sucesso. E, enfim. E aí eu percebi que cada vez que eu subia no palco pra falar, a feijoada tá boa, boa tarde pra quem tá chegando, boa tarde pra quem já chegou, como é que foi sua semana? E eu interagia ali com a pessoa. E eu pegava um gancho ali daquele evento e falava uma frase, alguma coisa ali. Pouca coisa, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, alguma coisa. E eu percebi que isso impactava pessoas, e tem um caso muito forte na minha cidade, que é um homem que queria matar a mulher, um feminicídio. E aí a família levou ele pra feijoada para que ele não fizesse isso. Tipo, não pode deixar ele sozinho, que ele tá com a ideia fixa na cabeça, ele vai fazer isso. E tinha a minha feijoada, e ele levou pra minha feijoada. E foi exatamente, que a feijoada tem música, tem tudo, é o dia inteiro e tal, e foi exatamente nesse momento que eu subo no palco e falo que você é capaz de retemperar a sua própria vida, que você pode colocar uma pitada diferente, que não deixa que as pessoas desandam sua receita de vida. E aquilo tocou essa pessoa, eu nem sabia quem era essa pessoa. E quando eu desci do palco, ele falou, eu quero abraçar ela, eu quero conhecer ela e tudo, eu não tava entendendo nada.
E aí ele, obrigado, você salvou minha vida, não sei o quê, eu não tava entendendo nada. E aí depois perguntei minha amiga, que era a prima dele, falei, o que aconteceu? Ele falou, amiga, realmente você salvou a vida desse cara. Porque você falou uma coisa tão forte pra ele, que ele virou e falou assim, eu não vou matar mais essa mulher. Eu vou construir minha vida, vou ser feliz, vou colocar outro tempero, outras coisas na minha vida. E aí eu vi ali, naquele momento, como que eu impactava a vida das pessoas. Eu falei assim, nossa, tipo, e aí eu me descobri assim. E aí as pessoas falam que eu sou Kênia Fernanda Melancia na cabeça. Adoro aparecer, adoro um palco, adoro um microfone, adoro falar. E eu adoro ser quem eu sou, sensacional. E aí começou daí. Profissionalmente, eu comecei a buscar isso profissionalmente, né? Porque para estudar, para falar direito, para toda essa coisa. E eu também não vivi uma experiência boa, porque eu recebi um golpe de uma palestrante, de uma mentora de palestra. E eu fiquei muito triste quando eu conheci Camila. Eu falei com ela, eu tenho ranço de mentora. Eu odeio mentora. E eu não acredito em mentora. Tipo, meio que falei assim com ela. E ela ficou, assistir uma aula grátis. E ela falou, nossa, eu quero saber o que aconteceu e tudo. E aí a gente ficou 2 horas conversando. E ela com aquele caderninho, que é clássico dela. Sim. Anotando tudo. Eu contei minha história e falei assim, eu tenho um evento montado disso, eu tenho isso, tenho aquilo. E aí falei da Nega da Feijoada, falei da minha trajetória, que eu já fiz várias coisas. Ela falou, você tá pronta, se joga. Faz. Ela falou, se joga. Eu falei, não, eu tenho um evento aqui no Pente, aqui já e tudo, mas eu fico pensando. Ela falou, faz. Se der certo, vai dar bom. Se der errado, vai dar bom também. E pronto. Vira aprendizado. E foi através disso que aí foi que despertou essa coisa de alguém falar ao contrário do que eu estava pagando para ouvir. Porque eu estava pagando para alguém me dizer, você tem potencial, vai, você tem história, você tem bagagem, você tem isso. Porque só a Nega da Feijoada tem 20 anos. A marca é grande o negócio. Então, assim, e aí a Camila falou, tipo, vai lá e faz. E ela não me vendeu nada. Tipo, não me vendeu mentoria, não falou quanto. Tipo, falou nada e falou, conta comigo, eu tô aqui. E Nega Feijoada é a sua protagonista. E eu falei assim, galera, eu não quero ser Nega da Feijoada. Eu falei assim, eu não gosto de ser Nega da Feijoada mais. Eu gosto de ser mais chefe Kênia Moreira na minha cidade, até me enche o saco. Chega lá, o povo fica Nega da Feijoada, que eu sou bem famosa lá. Eu saí poucas vezes no jornal lá, 100 vezes na capa. 100 vezes. Tipo, ajudando as pessoas. Tive um programa, tive uma coluna que todos os dias eu falava da cozinha pra vida e eu dava uma receita. E aí esse jornal era distribuído na cidade inteira. Então eu fiquei, tipo, muito famosinha. Todo mundo, tipo, meio que sabe. E encontrar a Camila, tipo, tirou esse fantasma que me sabotava da outra. Porque ela falou, faz errado, faz agora e põe pra frente. Então aí eu me apaixonei. E hoje, né, é o fim de hoje, né? Porque a gente vai ainda continuar. E assim, o que eu posso falar, deixar para as pessoas sobre comprar mentoria, comprar coisas pela internet, sabe? Não tem, assim, é meio que uma caixinha de surpresa. Mas procura ver a essência da pessoa. Procura ver o cuidado da pessoa, assim, como que ela escuta a sua história, como que ela te direciona, como que ela, sabe, te acolhe ali. Sabe, não é sobre dinheiro, sabe? É sobre se realmente a pessoa tem talento mesmo, porque tem gente que não tem talento. Realmente se dá pra transformar, sabe? E impulsionar as pessoas. A Camila, tipo, faz muito isso. Então, quando eu terminei minha aula com a Camila, a aula grátis lá, eu falei com ela, olha, a gente conectou assim, eu mandei um elogio no direct. Parabéns, você entregou muito mais do que eu não recebi por 8 mil reais. Paguei 5, né? Tipo, meio que assim. Uhum. E aí foi tudo isso. Então, o que eu falo para as pessoas é acredite mais em você. Uma mentora é importante. Alguém para te direcionar é importante. Ninguém sabe tudo. Estuda, lê podcast. E que aí você pode mudar a sua vida. Que história, hein? E acho que um ponto bem importante, antes de você comprar qualquer mentoria, é ver se a pessoa que vai ser sua mentora faz o que ela vai te ensinar. Uhum. Porque tem muito guru que lê um livro, já acha que é especialista em tudo e acaba te vendendo e acontece o que aconteceu com você. E quando a gente olha aqui, todos os episódios, né? E tem vários episódios aqui do podcast Nascem, você pode olhar a história de todo mundo tem muita bagagem. Sim. Né? Então, qual é a bagagem dessa pessoa para qual ela que tá te oferecendo algum serviço, né? E você, Lucas? Qual que é a tua bagagem? Vamos lá. Onde que veio? Eu trabalho com vendas desde os meus 16 anos.
Então, eu já sou um cara que eu fui treinado a vender, aprendi isso na raça, mas era venda de varejo, loja mesmo, balcão. Então, eu esperava as pessoas chegarem até mim para poder fazer aquela venda. Então, a pessoa, quando ela entra numa loja, ela já chega querendo comprar algo. Acaba ficando um pouco mais fácil. Você vai fazer sua venda ali, você vai conversar e etc. E ao longo do tempo eu fui crescendo dentro dessa empresa, virei gerente de varejo, depois virei gerente de atacado, assumi uma distribuidora lá dentro. E eu não estava mais gostando daquilo. Eu já estava achando que estava cômodo para mim. Já estava mais fácil, assim, você conseguir direcionar. Eu comandava alguns vendedores, etc. Tinha um time, mas já não estava mais ali no meu DNA aquilo. Eu queria mais, eu queria algum desafio novo. Já não estava me desafiando mais, né? E eu sou um cara muito inquieto. Quando não tá mais gostoso, chega, tem que mudar. E aí eu comecei a estudar o digital. E aí muitas pessoas falavam de lançamento, de produto no perpétuo, de curso, de mentoria, e eu ficava com aquilo na minha cabeça. Só que aí eu comecei a estudar e comecei a ver que simplesmente o lançamento, um perpétuo, algo do tipo, ele é apenas uma estratégia de venda. As pessoas vendem de forma diferente, ilusionam isso tudo, mas é uma estratégia de venda. Então eu iria tirar o que eu aprendi no varejo, nos meus 16 anos de profissão, para o digital. Então, eu tiraria do físico e levaria para o digital. Então, eu teria que ensinar pessoas a empacotar seu conhecimento e vender. Quando eu saí, aí eu tinha um desafio, eu queria aprender. Eu tinha que aprender, né? E quando eu vi que para você subir um produto e fazer esse tipo de venda no digital, são várias profissões diferentes. Não é uma. Você não é o marketing digital inteiro. Então, você tem o tráfego pago, você tem o copyright, você tem o storytelling, você tem o social media, você tem o editor de vídeo, você tem o design. Então, é muitas profissões juntos. E eu, muito curioso, comecei a estudar todas. Então, você queria abraçar o mundo. Então, querendo ou não, eu fiquei 3 anos estudando e aprendi um pouquinho de cada coisa. Só que eu não tinha cliente. E eu não tinha know-how ainda, eu não tinha histórico de cliente no digital, só no físico. E aí eu conheci uma pessoa, ela virou pra mim e falou, eu não tenho dinheiro para pagar todos esses profissionais. Eu preciso de alguém que saiba tudo, nem que seja um pouco. Falei, tá aqui essa pessoa. E aí acho que foi meu start. Eu comecei a trabalhar com essa pessoa ainda no CLT, trabalhando no CLT. Então eu trabalhava, eu saía de casa às 6h30 da manhã, chegava às 8h30 da noite, porque como eu era gerente, tinha que fechar tudo, então demorava até todo mundo sair. Aí eu começava em casa, eu tomava um banho, jantava, via minha filha um pouquinho, que ela era novinha, e já passava até 2, 3 da madrugada trabalhando. Então, minha rotina, eu dormi, 3, 4 horas por dia durante alguns 2 anos aí. E até que deu certo. Eu cheguei com essa pessoa, a gente começou a trabalhar junto, começou a dar certo, eu falei, pô, acho que tá aí é aqui que eu quero ficar, isso, é aqui que eu quero ficar. Então, agora o meu papel é conseguir... Hoje eu sou estrategista digital, então quando eu entro dentro de uma estrutura, eu entro para gerenciar esses profissionais. Como eu sei um pouquinho de tudo, eu não sou o expert melhor do mundo em todos, mas eu já tenho conhecimento de um pouquinho em cada, então eu consigo posicionar essas pessoas de forma correta para a gente conseguir alavancar esse potencial, esse conhecimento e transformar ele em produto. Então, essa foi minha jornada, resumindo, né? Tem muito mais coisa, mas essa foi um resumo da minha jornada aí. Que legal, Lucas. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da construção da autoridade. E você que está do lado ali do acompanhamento, qual é a habilidade que você acha que falta, né, nessa jornada de uma pessoa que quer construir a sua autoridade, quer ir para o digital? O que falta qual é a habilidade mais importante para as pessoas? A habilidade mais importante é a comunicação. É a comunicação. Isso não... A pessoa, ela tem um conhecimento muito, muito a fundo do que ela faz, só que às vezes ela não sabe comunicar, ela não sabe mostrar para o mundo de forma fácil o que ela faz. Então, acho que a maior habilidade é a comunicação. É o que falta em muitas pessoas. Esse é um ponto do Nascem que ajuda bastante. Sim. A pessoa, às vezes, ela tem vergonha, não quer se mostrar, não quer aparecer. E eu luto muito com meus experts que falam, você tem que postar. Eu não posto, né? Mas você tem que postar. É um ponto que a gente vai chegar lá na frente. Mas cobro demais. E se a pessoa não tiver uma boa comunicação, ela não passa confiança para quem tá do outro lado. Sim. E aí, eu acho que é o principal ponto aí. E é legal aqui, porque dentro do Nascem, nós temos
temos pessoas que estão nas mais diversas posições e etapas dessa jornada de construção de autoridade. E quando a gente fala de construção de autoridade, nós não estamos falando simplesmente de, eu quero ser um grande palestrante, estar num grande palco. Não, nós estamos falando também, né, das pessoas que estão ali nas suas carreiras e querem construir isso. E aí, eu vou perguntar para vocês dentro dessa jornada, porque vocês estão se desafiando na comunicação, né? Sim. Já estão aqui, já sobe nos palcos, Sim. você também já faz grandes apresentações. Quando vocês pensam no sonho, aonde vocês querem chegar, né? Aquilo que vocês querem construir, aquilo que vocês querem realizar e que vocês aqui, através do Nascem, deram os primeiros passos para acontecer. Onde está esse seu grande sonho, Cris? Eu quero poder falar, né, e para as empresas sobre esse meu conhecimento, né, esses tantos assuntos que eu tenho de conhecimento na parte de gestão de clientes, poder passar isso para as pessoas, esse conhecimento. Então, o que eu vejo de sonho, né? Assim, até a gente faz esse exercício no Nascem, né? Então, eu falei que eu queria pelo menos fechar uma palestra por mês esse ano, né? Que é um ano bem desafiador, né? Que tem Copa, eleição e etc, né? Mas foi o que eu coloquei lá, né? Uma por mês e de vários assuntos, né? Dos assuntos que eu entendo, né? Lógico. E você planeja aonde, um lugar, um evento? Ou não tem? Pode ser qualquer empresa? Olha, evento, né? Lógico, a gente tem, até a Cami fala isso, né? O Conarex seria um evento, né? Da nossa área, que é um evento super importante, né? Ou mesmo tem o prêmio Smart Customer também, que é importante. Então, eu já fui jurada do prêmio ABT e do prêmio Smart Customer também. Eu fui jurada dos cases e gostaria de estar lá e poder falar. Muito bom. Então, é esse caminho para construir. E a chefe Kênia Moreira? Onde que ela quer chegar ao sonho? Meu grande sonho, vou falar do maior para o menor. Vou falar do maior, porque vai demorar mais tempo. E vou falar do médio, vou falar do pequeno, que já está acontecendo. O maior é palestrar em Dubai com o intérprete. Eu vou palestrar em Dubai. Isso está escrito na minha história. Não sei como chegar lá, não sei quem vai me convidar, não sei como eu vou, mas eu vou. Isso aí é fato. Eu me vejo assim palestrando para 20 mil pessoas. Eu me vejo levando a minha voz para as pessoas. Eu me vejo mudando a vida de mulheres, porque eu sou forte. Eu sou como uma panela resistente mesmo. E as pessoas precisam disso. As pessoas têm medo, principalmente mulher, e tem medo de mostrar o quanto forte é sem ser agressiva, sem ter que passar por cima das pessoas. E o plano médio é fazer a segunda edição do Temperes esse ano e colocar algumas de vocês no palco. Camila de novo, porque a Camila abriu aí o meu evento, né? E aí, esse ano eu vou colocar a minha amiga, irmã do coração de alma, que é Débora. Aí, Eliana vai de novo. E aí, vou fazer mais uns convites aí, vou colocar algumas pessoas no palco. Eu tive uma experiência muito interessante, porque eu sou produtora de evento de formação e eu faço um evento, assim, impecável, tudo personalizado, por isso que minha feijoada é um estouro. E eu quero fazer evento para as pessoas que querem montar o próprio palco, quer falar e não sabe, mas ninguém vai me dar um palco. Cria o seu palco, eu criei o meu. Então eu quero fazer isso, né? E agora o que já está acontecendo, eu já estou mentorando as minhas alunas e agora eu vou formar professoras de gastronomia. Por quê? Porque existe muitas pessoas muito boas em cozinha que trabalham no Coco Bambu, que trabalham nos melhores restaurantes do mundo, que não são vistas, não são notadas, estão cansadas, exaustas, estão doentes e pensa, mas eu tenho que aguentar. Eu vou sair da cozinha e vou fazer o quê? Então, pegando o gancho do Lucas, precisa ensinar essas pessoas a se posicionar, a falar a linguagem delas na cozinha. Precisa ensinar elas que a comida delas pode não ser a melhor comida do mundo, mas o jeito que ela sabe fazer e o sabor que tem toda a diferença. Então, hoje eu tenho alunas já e eu vejo, por exemplo, vou falar de uma coisa que vocês conhecem, bife Wellington, uma coisa muito complexa de fazer, e eu tenho uma chefe que sabe fazer bife Wellington, que é uma aluna minha, mas não sabe se vender, não sabe se posicionar.
Um bife Wellington custa 280 no mínimo, lugar mais barato. E aí, eu até falei isso pra Camila, ela falou, você achou seu pote de ouro, porque agora eu vou fazer igual o Nassas. Eu vou agora, fazer minha constelação aí de alunas para ser professoras. Perfeito. Por quê? Assim como eu não quero mais cozinhar e nunca vou parar, porque a cozinha é a minha porta de entrada para o mundo. É a minha linguagem, é a minha referência, é a minha bagagem. Então não dá para me falar, olha, eu não faço nenhum ovo mais. Eu vou cozinhar para sempre, mas vou cozinhar de outra maneira e vou temperar vidas. Então esse é meu grande projeto de 2026 e a minha meta com Camila é faturar até dezembro 200 mil reais. Eu gosto. Você vê o planejamento, né? E esse é um dos itens que tem, porque quando a gente entra aqui no Nascem, chegou e vai fazer palestrinha, nada disso. Tem toda uma metodologia, um monte de coisa para fazer que a Camila traz, provoca, faz a gente colocar na mão na massa. E esse Canva de negócio, esses objetivos, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer conquistar, isso faz parte dessa construção. Ela traz bastante. E Kênia aqui super aplicada, disciplinada, já tem o seu quadro dos sonhos feitos, né? O board que a gente fala aqui. Parabéns. Mas eu posso deixar uma dica pro quadro dos sonhos? Deixa. A Camila fala muito isso pra mim. Pra mim nunca foi dificuldade não ter dinheiro e não saber. Eu precisava querer e me movimentar. Então o que eu deixo aqui de dica pras pessoas, para de querer e se movimente, não pare. A vida é movimento. Então não adianta você ficar sonhando. Você tem que se movimentar o tempo todo. Não pare nem um só dia. E as pessoas ficam procrastinando. Amanhã eu faço, depois eu faço. Eu não tô bom o suficiente. Eu não sei fazer. E vou falar mais. A faculdade da vida está dentro do YouTube. Para de dar desculpinha. Eu não sei fazer isso, eu não sei editar, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer mais aquilo, eu não sei fazer arte, eu sei fazer tudo. Tipo, lógico que a Jéssica, você, o Lucas e mais um monte sabe fazer muito melhor o que eu penso, mas eu me viro. Entendeu? Porque hoje ninguém pode falar que o recurso não tá na mão. E a frase da Camila: seja interessado para ser interessante. Ninguém é burro o suficiente que não tem nada para ensinar, e ninguém é inteligente o suficiente que não tem nada para aprender. Então o que eu deixo aqui do Nasce Estrelas, onde eu me identifiquei com a Camila, a história da Camila é impactante, se identifico muito com ela, porque a Camila é uma pessoa que criou uma nova receita de vida e está hoje compartilhando o seu banquete de conhecimento com o mundo. Então, olha a história da Camila. Então ninguém pode dizer que você não consegue. Foi fácil? Sim. Não foi fácil. Como eu mostrei na minha palestra. Você ficar olhando lá sua cozinha interior cheia de coisa. Você nem conhece os temperos. Quer comer arroz e feijão todo dia. Não frita um ovo, não faz um bife, não faz nada. Vai morrer de fome. Teu sonho, né? Teu sonho, Lucas. Tá. Antes ela citou algo bem importante também, que é um problema que muitas pessoas têm, que é o perfeccionismo, né? Sim. E isso atrapalha demais. Eu pensei nisso na hora que ela falou, né? Isso atrapalha muito. Você nunca tá e pronto. refina durante o processo. Perfeito. Não tá perfeito, é melhor feito do que perfeito, né? Então primeiro você faz, coloca lá, as pessoas vão ver, depois você vai ajustando no meio do caminho. Sim. Porque senão não vai sair nada do papel. Nunca vai estar perfeito, nunca vai estar pronto. Então, você acaba demorando. Num mundo muito dinâmico também. Sim. Então, às vezes, se você planeja ninguém faz mais planejamento para 2, 3 anos. Quem Correto. faz o planejamento, alguns já estão falando até planejamentos de 6 meses. Porque Perfeito. daqui 6 meses, o mundo mudou, as coisas mudou, as coisas mudaram, você mudou. Né? E aí você tem que ir ajustando essa rota. Esse é um ponto importante. Eu mesmo não faço planejamento anual. Não faço. Eu vou indo, eu tenho meus planejamentos, daqui 3 meses eu quero tal coisa, tem que estar pronto e vai indo. Tem um sonho, que Tem um tá lá, sonho. igual o Dubai dela, igual o grande palco. Eu quero através de outra... Primeiro era através de outras pessoas impactar o maior número de vidas. Fazer com que essas pessoas consigam levar o seu conhecimento além. Então, basicamente, a Kênia, ela impacta muitas vidas, ela pode ter certeza.
Você, da forma que você tá ensinando, que você desperta uma nova cozinheira, faz com que, nem você falou, a moça do Bife Wellington, você tá impactando a vida dela. E ela vai impactar outras vidas. Então, o meu sonho é o maior número de vidas impactadas. Eu consegui fazer isso. Eu nunca vou ter um número exato, mas quando eu consegui ouvir, através do Lucas, eu consegui impactar tal vida, que impactou tal vida, e você consegue melhorar 1% do mundo, né? Igual você falou, vai melhorando 1% a cada dia, então você vai conseguindo melhorar o mundo dessa forma, impactando vidas. Que incrível. E essa construção de autoridade, ela passa por você pôr para fora mesmo aquilo que você tem de essência, né? E ter esse sonho, saber para quem falar, Correto. como falar, e a gente vai organizando isso. E é muita coisa, né, dentro desse Sim. processo, mas que no fim a gente direciona, e quando alguém fala para você, vai, você tá pronta. E tem muita gente aí no mundo que quer trazer as pessoas para trás, né? E às vezes ganhando dinheiro trazendo as Perfeito. pessoas para trás. Eu vivi isso, né? Então você traz essa história. Eu vivi isso, porque assim, é tipo assim, ela quase minou o meu psicológico. Porque uma pessoa que não parou nunca na vida, que tem uma história bem impactante de história de vida. A pessoa falar, você não tá pronta, eu nasci pronta. Porque eu não tive nem tempo de... Eu nasci pronta. Como é que você não tá pronta? A vida me colocou no fogo alto. A gente tá sempre pronto para aquela pessoa que tá nas etapas que a gente estava há 1, 2 anos atrás. Então, sempre vai ter alguém que tá assim, na nossa frente. E não são para essas pessoas o nosso recado, mas tem uma galera que está em etapas anteriores sofrendo o que você sofreu dentro do corporativo, o que você traz aqui de pessoas que estão dentro das cozinhas, né? E dentro da minha família tem vários cozinheiros também, ali, os nordestinos maravilhosos, que têm uma mão maravilhosa e ficam ali. A gente vai estar sempre pronto para falar para essa turma. Correto. E é isso que é legal. Então, colocar para fora. É isso. E aqui... Oi. Não, eu queria comentar, não sei se vai ter uma coisa que o Lucas falou de impactar vidas, né? Quando eu comecei a trabalhar como atendente e depois fui virando líder, e aquilo que eu nunca imaginei que eu ia gostar de ter equipe, e uma coisa que sempre me trouxe muita satisfação era poder impactar as vidas, né? E nesse mercado, não sei se todo mundo sabe, é um mercado que tem muito primeiro emprego. Sim. Então E outra coisa, é um mercado que o atendente, ele não acorda de manhã e fala, eu quero ser atendente. É um mercado de passagem. Correto. Né? Então, eu falo assim, não importa o que você vai fazer depois, mas aqui você tem que sair com a sua mochila cheia, para você usar onde você quiser. Então, isso era uma coisa que sempre me trouxe muita satisfação, sabe? Era aquilo que falava assim, por que você levanta da cama todo dia? Porque eu tenho essa equipe enorme, porque eu tenho essa responsabilidade e que eu tenho essa oportunidade de tocar essas vidas, né? De inspirar de alguma maneira. Então, é muito legal isso que você falou do impacto. Eu vim do call center, eu entrei no call center para pagar minha faculdade, formei advogada e nunca mais saí de dentro da empresa, dentro de uma jornada do cliente. Então, eu transformei todo o meu conhecimento do call center na minha profissão hoje, que é cuidar da jornada do cliente. E a gente poderia ficar aqui contando as nossas histórias, né? Porque tem muita história para a gente contar. Mas, infelizmente, vai acabando o nosso tempo. Então, a gente já tem que caminhar aqui para os nossos momentos finais. Então, eu gostaria que vocês falassem aonde as pessoas te encontram, onde elas vão seguir vocês para acompanhar um pouco mais dessas histórias, onde vocês contam essas histórias e que vocês trazerem aqui uma mensagem final, né? Trazendo toda a experiência, tudo que vocês trouxeram aqui, qual que é o grande recado que vocês querem deixar para essa turma que está começando a construção da autoridade, ou já é uma autoridade, já está aí dentro desse processo. Então, vou começar. Começa, Cris. Então, eu estou no LinkedIn, é Cristina Alfano, é Cristina com CH. Eu estou no Instagram, é Cris Alfano Kiki, é CH também, Kiki é meu apelido de infância, então meu Instagram era pessoal, e daí eu acabei abrindo, né? Então, assim, eu coloquei o apelido para as pessoas me encontrarem lá também, né? Eu tenho um pouco no Facebook e comecei a trabalhar no TikTok, mas está bem devagar. Ainda não... Acho que não é muito da minha geração TikTok. Estou aprendendo a trabalhar com ele, né?
E estou aqui, então, desenvolvendo essa parte de palestra, quero desenvolver mentorias também, tenho o sonho de ter um clube do livro, porque eu gosto muito de ler, né? Então, a gente lê e a leitura me ajudou muito na vida. E fazer projetos nas empresas, né? Que eu trabalho com, eu também desenho jornada do cliente, falo de experiência, de gestão de clientes como um todo, né? De eficiência operacional também, que é um assunto que eu adoro. Então, estou aí disponível para quem quiser e acreditem no que vocês têm para dividir, compartilhar, né? Uma vez eu fiz um projeto dentro do call center, dentro do atendimento, que chamava TCC, que era para você compartilhar, né? Era trabalho de compartilhamento de conhecimento, porque eu acredito que cada um tem coisas para compartilhar. Então, eram os atendentes, eles tinham que se inscrever, o que você sabe fazer? E valia tudo nesse projeto. Eu sei cozinhar, eu sei fazer doce, eu sei fazer decoração de festa. Porque imagina, gente, um mundo de 700 pessoas, além deles estarem ali, eles sabem fazer milhares de coisas. E com esse projeto, além deles transmitirem o conhecimento para os outros, eles aprendiam a preparar uma apresentação, eles aprendiam a falar para o público, né? Então, foi um projeto, assim, me orgulho muito, foi muito legal, foi nesse sentido de compartilhar, todo mundo tem o que compartilhar. Sim. Ó, você que está aí no call center, achando que, né, para onde eu vou, o que eu vou fazer, você tem 2 exemplos aqui do quanto é importante esse conhecimento do que você está aprendendo aí, que pode te levar para uma jornada profissional muito incrível, porque são poucas as pessoas que têm na raiz a sensibilidade de cuidar do cliente. Kênia, onde que a turma te acha? Então, eu vou deixar aqui 2 redes sociais, porque que a Camila falou que eu não posso abandonar a minha protagonista, Nega da Feijoada. É a tua história. Então agora nós estamos honrando a Nega da Feijoada. Inclusive, se alguém me ouvir, dia 8 de março tem Feijoada da Nega em 7 Lagoas, especial para as mulheres que me representam. Por favor, asinha pode ficar em casa. A não ser para ficar bem forte, assim, o ziriguidum, né? E tudo aí pode ir para esquentar ali o fogão, porque não dá certo. Mas eu vou deixar minhas 2 redes sociais aqui. É Chef Kênia Moreira, tá? No Instagram. O LinkedIn eu não tenho ainda, porque Jéssica vai fazer, ou melhor, já está programado. E tem Feijoada da Nega também, que eu quero deixar a Feijoada da Nega como inspiração, porque feijoada é um dos pratos mais vendidos do mundo, que em todos os lugares vende e que é uma renda extra muito rentável. Então, se você sabe fazer feijoada, não é todo mundo que sabe fazer feijoada, comece o seu negócio agora fazendo feijoada. E a mensagem que eu quero deixar para as pessoas é: mude a sua receita de vida com o que você tem agora. Agora. Olhe para a sua despensa interior, para a sua história, para a sua trajetória, para tudo que você viveu até aqui e tem alguma coisa lá. Não fica esperando, tipo, amanhã, não sei o que, ai, minha mãe me abandonou, aquele drama, e banho-maria de vida não dá certo. Ai, minha mãe me abandonou, eu não sei o que, eu fui adotada, eu fui não sei o que, eu fui abusada. Isso não muda a sua história. Pega a sua história, crie uma nova receita de vida com o que você tem agora, coloque seus melhores ingredientes, faça o seu melhor e transborda. E vou falar uma outra coisa que eu falei hoje: as pessoas precisam aprender a não só compartilhar, mas estender o benefício. O egoísmo está muito em alta no mundo, muito em alta. As pessoas estão muito arrogantes, faltando muita humildade, e esses temperos só desandam. Então vamos estender o benefício. Então, se você sabe um curso que você pode proporcionar para o seu amigo, você ajuda, você manda o link, fala de Camila, fala do Nasce Estrelas, olha, vai ter nova turma, entra lá, vê, se encontra. Porque, por exemplo, assim, eu e Débora de amizade, a gente tem planos de viajar o mundo. A gente precisa ter muito dinheiro. O Nasce Estrelas vai patrocinar, porque a gente vai ganhar dinheiro palestrando. Não era muito plano de Débora ser palestrante. Mas eu fui lá e falei: amiga, se conecta. Vem comigo que esse negócio vai dar certo. Quer saber a história da Débora? Volta no episódio anterior aqui que a história dela tá lá. Então, para resumir, é isso. Muda a sua história de vida. Seja o maior chefe gourmet da sua própria vida. E hoje em dia, o que tá na moda é chefe de alto nível, tá? Se você ainda tá aí nessa camada que eu sou cozinheira assim, ó, burra, só sei fazer isso... Sai pro mundo, esquenta o fogão que dá certo.
Kênia, você falou super bem dessa sua jornada aqui dentro do Nascem, né? Então você quebrou o seu ranço com mentora, né? Não, estou totalmente curada do meu ranço de mentora. Tenho a melhor mentora do mundo, que é a Camila Santos, que é do Nasce Estrelas. E eu quero deixar aqui, para todas as pessoas que estão me ouvindo, eu sou uma cozinheira, chefe de gastronomia saudável, que estou saindo da cozinha para os palcos. Se eu posso fazer isso, você também pode fazer. E se você que cozinha pensa que nem a Tala, nem Jacan, nem os grandes nomes do mundo da cozinha estão no palco. E eu estou abrindo essa chancela para que outras pessoas venham fazer Nasce Estrelas. Tá vindo uma turma nova aí agora. É um preço super acessível que todo mundo pode pagar. A Camila é uma pessoa muito humana, muito generosa, que você realmente vai ter acesso a ela, vai ser sincera, vai falar se você tem talento, se você não tem. Ela não te desanima, ela vai colocar o tempero certo ali. Então não importa a profissão que você tem. Venha pro Nasce Estrelas, porque é uma nova oportunidade de você ganhar mais, realizar seus sonhos e subir no palco e falar a sua história, a sua verdade e a sua bagagem. Você não vai se arrepender. Oh, muito bom. É isso aí. Tenha sempre um mentor que vai fazer diferença na tua vida. E aí, Lucas? Vamos lá. Do bastidor pra falar pra turma. Pra todo mundo. Pra me encontrar nas redes sociais, qualquer rede social minha vai ser Eu Sou o Lucas Ribeiro. Bem fácil de achar, tá? E a mensagem que eu deixo pra vocês aí é: saia da zona de conforto. Se desafiem, procurem novos desafios, coloque seu conhecimento para fora. Vocês não precisam se comparar a alguém que está muito acima de você hoje numa rede social, em um trabalho, em um conhecimento. Você precisa só encontrar um grupo de pessoas que querem te ouvir, que querem saber do seu conhecimento. Não sai de comparação. Essa daí é a mensagem que eu tenho para todo mundo. Então, agora que você que está acompanhando a gente para escutar mais dessas histórias, então, para fazer valer aqui, isso tudo aqui, de novo, vou repetir, recadinho igual a Camis fala aqui, se inscreve, liga o sininho aí para você receber todo episódio que terão histórias novas e incríveis sobre essa construção de autoridade. E espero que essa conversa tenha sido muito inspiradora para você sair aí dessa sua posição, seja para ser um grande palestrante, seja para se apresentar numa grande reunião dentro da sua empresa para que você cresça na sua carreira. E vamos finalizando por aqui, porque aqui no Nascem Estrelas nós temos sempre o quê? Espumante, porque isso aqui é a característica da nossa mentora, uma mentora que vale a pena a gente efetivamente ter. Sim. E ela sempre brinda com muita felicidade, e nós vamos aqui brindar essas histórias incríveis e que vão impactar muitas pessoas e que você também possa impactar. Saúde. Saúde. Sucesso, saúde. Obrigada.